Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, professor. Que ótimo. Então, tá bom. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós faremos o seguinte. Nessa primeira parte, antes do intervalo, eu vou dar aula normalmente, perfeito? E após o intervalo, a gente vai corrigir a prova, ok? Nós estamos iniciando aí o segundo bimestre, né? Então, vamos iniciar com o encontro 9, até a prova caiu encontro 8. Então, a gente continua unidade 3, encontro 9. Tudo bem? Eu vou compartilhar a tela com vocês na matéria. Então, vou sair um pouquinho aqui da câmera aqui e a gente já inicia. Aguardem um minutinho, por favor. Opa! Compartilhar. Vocês estão vendo aqui, tema compensação da jornada de trabalho? Olá. Sim, professor. Sim, dá para ver. Não entendi. Está aberto aqui. Bom dia, professor. Para mim aparece tela em branco. Tá, mas eu compartilhei a tela. Perfeito? O restante está conseguindo olhar aí? Tá sim, professor. Meu tá. Então, tá bom. Então, quem não conseguiu, por gentileza, sai aí e entra de novo, que pode ser que tenha dado algum probleminha, mas está compartilhada aí a minha tela. O tema da nossa aula de hoje será compensação da jornada de trabalho, artigo 59 da CLT. Então, vamos lá, meus amigos. Unidade 3, encontro 9. A realização de horas extras pelos empregados deve ser prevista em acordo escrito entre empregado e empregador ou por meio de contrato coletivo de trabalho. Então, dentro do tema jornada de trabalho, que é onde a gente encerrou o primeiro bimestre tratando de jornada de trabalho, ela é um tema de extrema relevância, uma vez que, se nós pudéssemos aí estatisticamente falar as demandas que versam na Justiça do Trabalho, perfeito, os pedidos, né, das demandas que versam na Justiça do Trabalho, poderia garantir para vocês que quase 80% trata efetivamente de jornada de trabalho. Quase que 80% aí trata efetivamente de jornada de trabalho. Então, nesta linha que nós estamos aí conversando, ok? É um tema bastante acirrado perante aí o Poder Judiciário Trabalhista. Professor Marcos, mas por que isso, né? Porque 80% das demandas trabalhistas versam sobre jornada de trabalho. Simples, porque quando a gente fala de jornada de trabalho, horas extras, né? Sobre jornada de trabalho, ela tem reflexo nas principais verbas.
aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, FGTS e INSS. Então, para a gente que milita na Justiça do Trabalho, a grande ideologia é, quanto mais hora extras essa pessoa tem, mais robusta financeiramente é a ação dela. Então, a gente fica muito, efetivamente, atrelado à jornada de trabalho, em decorrência dos reflexos desta jornada de trabalho. Com o intuito, efetivamente, de não deixar uma ação trabalhista bem robusta financeiramente, ok, criou-se mecanismos, né, para que, se a empresa efetivamente precisar realizar horas extras, que ela compense em um outro momento, que é o tema da nossa aula, compensação da jornada de trabalho. Essa compensação de jornada de trabalho ela está atrelada ao contrato de trabalho, perfeito? Está atrelada ao contrato de trabalho, e ela deve ser realizada, deve estar prevista em acordo escrito, ou seja, entre empregado e empregador. Então, quando da formalização do contrato de trabalho, ok? Quando da formalização do contrato de trabalho, ok? Nós temos que já pedir para a pessoa assinar um acordo de prorrogação de horas e um acordo de compensação de horas. Então, muitas das vezes, o RH, quando formaliza aí o contrato de trabalho, ok, ele já também coloca para assinatura, para disposição, o acordo escrito entre empregado e empregador de prorrogação de jornada e de compensação de jornada. Perfeito? Então, quando da admissão do empregado, não obstante nós tenhamos aí o contrato de trabalho, nós também temos que ter, né, o acordo de prorrogação de jornada e o acordo de compensação de jornada de trabalho. Perfeito? Então, eu vou ler aqui o dispositivo do artigo 59, ele fala o seguinte, ó, a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, a gente pode efetivar a hora extra? Sim, até no número máximo de 2 horas extras, em número não excedente de 2. E deve ser formalizado por meio de acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, meus amigos, reiterando, quando a gente trabalha naquela linha que eu já conversei bastante com vocês, quando a gente presta um serviço de uma advocacia preventiva, trabalhista, tá? No qual o advogado ele tem que ser autoridade, isso daqui já tem que estar no nascedouro da relação laborativa formalizado, perfeito? Então, no nascedouro da relação laborativa, isso tem que estar devidamente formalizado. E os instrumentos legais para formalização, tá? É este daqui, o acordo individual, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, tá? Esses são os 3 modos para que possamos efetivar aí a compensação da jornada de trabalho. Eu vou falar um pouquinho desses 3 modos. O acordo individual, como eu já disse para vocês, né, o acordo individual, quando efetivamente da formalização do contrato de trabalho, ok? Este acordo individual, a gente já tem que levar para assinatura efetivamente o acordo de prorrogação e o acordo de compensação. Isso é entre empregado e empregador. Um detalhe de extrema importância, tá? Quando a gente entregar qualquer documento em qualquer seara do direito para que alguém assine, prestem atenção nisso, que isto é a cereja do bolo.
Esse documento, na linha de assinatura, não pode ter qualquer X, indicando, assine aqui. Porque se tiver um X, tá? O que a gente pode subentender com isso? Que a pessoa não leu nada acima e foi direto no X. Assine aqui. Perfeito? Isso não pode ocorrer. Se isso ocorrer, tá? A pessoa em juízo alegará vício de consentimento. E quais são os vícios de consentimento que nós temos? Erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Estes são os vícios, de consentimento. Erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Então, peço gentilmente, né, que quando vocês forem formalizar algum contrato de trabalho, ok? Ou melhor dizendo, né, qualquer documento na seara do direito, que efetivamente não, tá? Coloque X. Algumas instituições financeiras, companhias seguradoras, e assim vai, vocês podem verificar que eles fazem um X com a lápis bem superficial e depois eles apagam isso, tá? Para que a pessoa em juízo não venha alegar que foi induzida a erro, que foi coagida, que houve uma simulação, e assim vai. Perfeito? Então, por acordo individual, ok, relação entre empregado e empregador, mediante convenção coletiva de trabalho da categoria profissional. Então, mediante convenção coletiva, beleza? Nós já ouvimos falar que a convenção coletiva, ela faz lei entre as partes. Então, não há como a gente fazer uma inicial trabalhista ou fazer uma defesa dessa inicial trabalhista se a gente, não, ou até mesmo advogado para uma empresa, se a gente não conhecer a convenção coletiva da categoria profissional a qual ela pertence. Isso é requisito obrigatório. Isso daqui é o que dá mais representatividade contra advogado na OAB. Isso daqui é o que dá mais ação de responsabilidade civil profissional contra advogado. Porque a gente já conversamos a respeito disso, tá? A Constituição Federal, ela trata de direitos mínimos dos trabalhadores. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, ela sempre estará precedida da palavra mínimo. Então, que as horas extras sejam no mínimo, né, pagas no mínimo com 50%, que o aviso prévio seja no mínimo de 30 dias, que as horas extras sejam pagas no mínimo com 50% de acréscimo, e assim vai. Perfeito? Os direitos máximos, eles estão elencados aqui, ó, nas convenções coletivas de trabalho. Efetivamente, é um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, mas a gente tem que ler a convenção coletiva de trabalho. Se a pessoa trabalhou no mínimo 5 anos e a periodicidade de uma convenção coletiva é 2 anos, tá? Isso significa dizer que, no mínimo, nós teremos que ler aí 3 convenções coletivas desta categoria profissional. Se cada uma aí tem 200 folhas, você tem um livrinho aí para ler, tá? Para você redigir a sua inicial ou fazer uma defesa de, no mínimo, 600 páginas. Não é um negócio fácil, tá? A gente tem que se dedicar a isso, perfeito? Mas é requisito obrigatório. Ou então, por intermédio de acordo coletivo de trabalho, ou seja, entre o empregador e diversos empregados, né? Então, por acordo individual, ou por acordo coletivo, ou por convenção coletiva de trabalho. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Deixa eu ver se meus alunos estão aqui, né? Estão. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Tá tudo certo? Para mim tá tudo certo, professor. Então tá bom. Tranquilo. Então vamos lá.
Apesar disso, os trabalhadores em regime em tempo parcial, ok, poderão realizar horas extras. Então, mesmo que haja, né, uma jornada de trabalho a tempo parcial, também é permitido efetivamente as horas extras. Então, a gente já viu que a gente pode fazer hora extra, desde que não seja excedente em 2. Vamos lá. Falaremos aqui sobre as 2 modalidades de compensação. Esse é o objeto da nossa aula, tá? O acordo de prorrogação de jornada e o banco de horas. Então, nós temos 2 modalidades de compensação de jornada. O acordo de prorrogação de jornada, que poderá ter a sua compensação mensal ou semanal, e o banco de horas, quando ultrapassa o módulo semanal, está faltando aqui, e mensal. Perfeito? Então, a gente ou vai se socorrer da compensação de jornada, ou então através do banco de horas. Eu coloquei aqui, ó, um quadrinho. Está dando para ver aqui perfeitamente? Vocês querem que aumente? Ficou melhor assim? Agora melhorou bem, professor. Melhorou bem? Então tá bom, vou deixar aumentar até um pouco mais, ó. Então vamos lá. Relembrando que este material efetivamente está disponibilizado no AVA. Compensação de jornada, artigo 59 da CLT. Para que a gente tenha uma compensação de jornada, nós temos que ter 2 categorias. O acordo de prorrogação de jornada ou o banco de horas. Sendo quando eu falo de prorrogação de jornada, essa compensação ela pode ser semanal ou mensal. Então, quando eu falo de acordo de prorrogação de jornada, essa compensação terá que ser semanal ou mensal. Quando eu falo de banco de horas, essa compensação ultrapassa o módulo mensal. Ok? Então, semanal ou mensal, acordo de prorrogação de jornada. Banco de horas, a partir mais de um mês, tá? Quando ultrapassa o módulo mensal. Aí a gente tem que falar de banco de horas. Esta é a diferença que nós temos. A validade, né, da prorrogação de jornada, do termo de compensação semanal ou mensal, sua validade demanda acordo escrito ou tácito entre empregado e empregador. Sua validade demanda acordo escrito. Já disse para vocês, acabei de mencionar, que isso está atrelado ao contrato de trabalho. Quando a gente formaliza o contrato de trabalho, é de bom alvitre que a gente já faça um termo de prorrogação de jornada e de compensação de jornada. Sendo que o acordo de prorrogação de jornada, a gente sabe que efetivamente, tá, pode-se estender a jornada até no máximo 2 horas extras por dia. E a compensação desta jornada deverá ser, né, mensal ou semanal. Semanal ou mensal. Ok? Mediante acordo escrito. Professor, o senhor colocou aqui no quadrinho mediante acordo tácito também. É uma inovação com a reforma trabalhista, ou seja, a gente tem um acordo tácito efetivamente, né? Ou seja, a gente não tem escrito tacitamente, implicitamente, a gente subentende que efetivamente o empregado anuiu com esta compensação de jornada. Perfeito? Mas aí, meus amigos, eu digo para vocês, se você não tem nada escrito, e para a gente do direito formalizando já é um tanto que complicado, vocês imaginem, né, isso tacitamente, sem documento. Eu acho um contrassenso. Para a gente que efetivamente é da área jurídica, nós temos que ter isso devidamente formalizado. Não esqueçam que a gente aqui vai efetivamente, né,
enfrentar aqui um processo judicial, uma demanda judicial, uma sala de audiência. Então, para que não paire qualquer dúvida se teve acordo de compensação e acordo de prorrogação, perfeito, que efetivamente a gente pegue e formalize isso. É muito melhor, é muito mais seguro. Banco de horas, tá? É quando ultrapassa aí o módulo mensal. Sendo que o banco de horas, perfeito, ele pode ser semestral ou anual. Então, como ele ultrapassa aqui o módulo mensal, ele pode ser semestral ou anual. Sendo que semestralmente sua validade demanda acordo escrito. O anual demanda previsão coletiva de trabalho. Pessoal, por que demanda previsão em negociação coletiva de trabalho? Os sindicatos de classe das categorias profissionais, perfeito? Eles não são muito adeptos, né? Não são muito afetos a banco de horas. Por quê? Ele entende que, efetivamente, as pessoas devem fazer hora extra. Porque, como eu disse no início da minha fala, aqui no início da aula, tá? Se a gente efetivamente fala de hora extra, né? Se a gente fala de hora extra, ela tem reflexo nas demais verbas. Então, dá margem, efetivamente, para se ter uma ação trabalhista. Perfeito? Dá muita margem. Então, os sindicatos, né, na negociação coletiva aqui, colocam N impedimentos para não ter a homologação deste banco de horas, tá? Por quê? Muitas das vezes o empregado quer trocar de carro, efetivamente quer pagar uma dívida na qual ele tem, quer fazer uma faculdade, e se ele tiver a possibilidade de fazer hora extra, tá? Com este ganho a mais, ele poderá desenvolver efetivamente essas atividades no qual ele está imbuído. Diferentemente do que se ele não fizer, perfeito? Só que existe uma outra situação, ok? Quando a pessoa trabalha demais, né, acima das 8 horas, e olha que 8 horas é uma jornada pesada. Então, ele vai trabalhar 10 horas. Não, é mais pesada ainda, né? Ele fica efetivamente muito exaurido, cansado, e é onde acontecem os acidentes do trabalho. Então, por um lado, você tem um ganho financeiro, mas você também abre margem aí para acidentes do trabalho, porque a pessoa já está fadigada, já está exaurida, já está cansada. Perfeito? Então, os sindicatos não veem com bons olhos o banco de horas. Para homologar banco de horas, é um verdadeiro entrave. Mas é requisito legal, é o que temos, é o que nos permite a nossa legislação. Deu para entender este quadro exemplificativo? Porque esse quadro exemplificativo, ele resume praticamente a nossa aula. Deu para entender isso aqui? Está bem claro para vocês ou não? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu entendi que as duas formas, tanto o acordo de prorrogação de jornada como o banco de horas, tem que estar escrito no contrato individual. Minha pergunta são 2 horas de hora extra iniciais. O que passar vai para o banco de dados? Banco de horas. Para o banco de dados, ó. Desculpa. É banco de horas. Porque eu não estou conseguindo entender como que chega nesse banco de horas. É simples, está aqui, ó. Se efetivamente você compensar semanalmente ou mensal, você está me falando de acordo de prorrogação de jornada, você está me falando de compensação da jornada. Perfeito? Mediante acordo escrito. Se ultrapassar o módulo mensal, aí você tem que me falar de banco de horas. Então, a compensação de jornada, perfeito, ok? Ela pode ser mensal ou semanal. Neste caso, você está me falando de acordo de prorrogação de jornada. Caso contrário, se passar o módulo de um mês, aí efetivamente você está me falando de banco de horas, que pode ser na modalidade semestral ou
anual. Ok? Então, na verdade, aqui eu compenso na semana, aqui eu compenso no mês, aqui eu posso compensar no banco de horas, eu posso compensar no semestre ou no ano. Então, tem muitas empresas que são sazonais, perfeito, que não compensa para ela fazer aqui na semana ou no mês. Ela precisa de um lapso temporal maior, ou no semestre ou no ano. Aí ela tem que se socorrer do banco de horas. Por exemplo, eu advogo para uma empresa de sorvetes. Ok? Sorvete é um produto sazonal, né? Vende-se muito no verão, perfeito, não vende-se quase nada no inverno. Produto extremamente sazonal. Ok? Nós temos aí quase 1.000 postos, né, em lojas de conveniência para vendas do sorvete. Ok? A gente está bem atrelado a postos de gasolina, restaurantes, supermercados e assim vai. Então, chega no período do verão, né, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ok? Vende-se muito, tem que se trabalhar bastante, principalmente quando a gente tem um verão aí acirrado. Chega-se na época do inverno, junho, julho, agosto, a demanda cai assustadoramente. Perfeito? Só que eu tenho que manter esse pessoal, porque eles são treinados, eles são qualificados, né? Desde a pessoa que instala o freezer na loja de conveniência, até a pessoa que faz até a linha de produção. Oh, meu Deus, quem está tossindo aí não desligou? Ativaram o mundo. Até a pessoa que faz a instalação, ok, faz a manutenção, nessa linha, ok, não compensa dispensar o funcionário. Então, eu coloco essas pessoas em banco de horas. Que aí, efetivamente, eu vejo qual o melhor período para ela fazer a compensação da jornada. No semestre ou no ano? Ok? No semestre ou no ano. Nesta determinada empresa de sorvete, eu faço o banco de horas, que ela tem uma compensação anual. Por que isso, professor? Porque quem me garante, né, que efetivamente, junho, julho, estaremos no inverno mesmo. Hoje o tempo está efetivamente meio virado, todas as vezes você está no junho, julho e está quente, ou seja, a demanda continua. Então, eu tenho uma previsibilidade maior. Mas tem empresa que efetivamente prefere uma visibilidade, uma previsibilidade menor, semestralmente. O inverso disso é semanal ou mensal. Por exemplo, no semanal, a gente sabe que a jornada de trabalho é 8 horas diárias e 44 semanais. Perfeito? O sábado, ele é considerado dia útil. O sábado é considerado dia útil. Só que as pessoas, a maioria das empresas, né, e os reclamantes também, os colaboradores também, não gostam de trabalhar de sábado. Se você pegar 8 horas diárias, vezes 5 dias da semana, de 5 a sexta, segunda a sexta, você vai ver que temos 5 dias, 8 vezes 5, 40. E cadê as 44 semanais? Então, na verdade, a gente faz uma prorrogação da jornada de segunda a quinta, para aumentar 1 hora a mais trabalhada, para não se trabalhar no sábado. Porque o correto seria trabalhar no sábado. O sábado é considerado dia útil. Perfeito? Mas as pessoas trabalham, prorrogam a sua jornada a mais na semana para compensar ela na semana, ok? Então, não se trabalha aos sábados. Porém, isso tem que estar acordado por escrito entre empregado e empregador. Temos 8 horas diárias com 44 semanais, sendo que sábado efetivamente é dia útil. Aqui ultrapassa o módulo mensal. Aí você tem que ver se vai instituir o banco de horas numa periodicidade semestral ou numa periodicidade anual. Deu para entender, senhorita Rita? Oi, professor. Não, eu entendi. Então tá bom. Então, o que nós temos...
Diga. O que eu queria saber mesmo ele faz 2 horas por dia, a hora extra. A próxima hora que ele fizer, vai para o banco de dados. Se tiver esses acordos aí. É banco de horas. Oh, meu Deus do céu, viu? Nem vou perguntar mais nada, professor, porque hoje estou demais. Nada, para, Rita, deixa eu só te falar. Aqui, entendeu? Não é a terceira hora, pelo que eu estou entendendo que você está me falando, que vai para o banco de horas. Aqui passou da 8ª diária, é para não se fazer hora extra. A ideia aqui é não ter o pagamento da hora extra. Tá. Então, ele vai ficar sempre dentro da 8ª diária e 44 semanal. E se ultrapassar, ele vai para o banco ou vai para o termo aqui de compensação de jornada, de prorrogação de jornada. Perfeito? Então, ele vai para um ou efetivamente vai para o outro. Tá? Agora eu entendi. Mensal, ok, acordo de prorrogação de jornada. Banco de horas, se passar o mensal. Então, na verdade, aqui não há que se falar em hora extra. O máximo que se pode fazer é 2. Então, ele estabelece um limite, máximo 2. Perfeito? Mas não há que se falar em pagamento. A ideia aqui é não pagar hora extra. A ideia aqui é compensar essa... certo. Entendi. A ideia é ter uma compensação. Aí você tem os mecanismos da compensação, ou através de banco de horas, ou de prorrogação de jornada. Tudo bem? Tá, entendi. Obrigado, professor. Alguém tem... Professor, Meu filho agora ao isolamento, a empresa que ele trabalha antecipou o salário e meu filho foi até a empresa agora assinar o banco de horas, já se comprometendo que tudo que a empresa for pagar, ele vai ter que cumprir 2 horas a mais, porque ele está recebendo sem trabalhar. Procede? Eu não entendi sua pergunta, começa de novo, porque teve interferência, eu não ouvi. Olha, o meu filho trabalha numa empresa de alimentos, a empresa pagou para ele férias, agora decorrente ao isolamento. Venceu o período de férias, eles estão pagando novamente o salário dele. Só que ele assinou um termo que ele vai estar assumindo o compromisso de fazer banco de horas até pagar todas essas horas antecipadas que ele recebeu. Porque quando ele voltar, eles não vão suspender o salário dele. Ele voltou a trabalhar, eles vão manter o pagamento do salário dele. Mas colocar a jornada dentro do banco de horas. É isso, né? Exatamente. Está corretíssimo. Entendeu? Porque ele não está trabalhando, né? E, efetivamente, depois ele vai fazer bastante hora extra para compensar esse período que ele ficou inativo. Ok? Sim. A empresa ainda... Ela está efetivamente... Na verdade, ele não vai fazer hora extra. Ele vai cumprir um banco de horas para pagar essa antecipação. Se vem com um termo de hora extra, no caso, então eles teriam que remunerá-lo. Exatamente. Então, na verdade, aqui a empresa está com uma ideia de não demitir, perfeito, Sim, porque demitir empregado não é uma boa alternativa. Então, a ideia aqui é efetivamente não demitir, pagar o salário, mas como ele está inativo, está parado, depois ele vai compensar essa jornada, entendeu? Vai para banco de horas. Lá na frente ele vai ter que fazer horas extras. Ok? Muito melhor do que efetivamente realizar aí uma demissão em massa. Ok, perfeito. Tá bom? Alguém mais ia me perguntar alguma coisa, por favor? Eu ia perguntar, mas eu acho que não é cabível a minha pergunta, professor. Qual que é o seu nome, meu amigo? Anderson. Anderson, todas as perguntas são cabíveis. Faça a sua pergunta, por favor. Eu trabalhei numa firma e antes era hora extra. Aí recebia tudo direitinho e a gente fazia muitas horas extras, então era tudo feliz. Aí do nada mudou para banco de hora. Aí a minha pergunta é assim, desde a época, você sempre falou assim, quando a empresa ela entra no regime de hora extra e ela muda para banco de horas, não se pode. Isso é verdade ou é mentira? A empresa ela pode mudar o perfil dela a qualquer momento? É nesse sentido a minha pergunta. Não, ela pode mudar a qualquer momento, desde que
O requisito ela pode mudar a qualquer momento, desde que as horas extras que estão em aberto, elas devem ser pagas. Então, antes de iniciar um novo regime tipo banco de horas, aquelas pessoas que fizeram bastante horas extras, elas têm que receber, ok? Porque o banco de horas ele tem uma periodicidade, ele tem uma validade, né? Tá? Sua validade demanda acordo escrito. Então, se eu estabelecer efetivamente hoje, dia 30/4, ok, que a gente vai instituir banco de horas, daqui para trás, tudo que foi feito de hora extra deverá ser paga. O que não pode ser feito é pegar essas horas extras e fazer a inclusão dela no banco de horas, que aí você está prejudicando o empregado. Tá? Não existe banco de horas retroativo. O que tem é daqui para frente. Daqui para frente, nós estamos no banco de horas. Perfeito? Daqui para trás, o que tem de banco de horas, que tem de horas extras em aberto, deverá ser feito o pagamento. Tá? Então, contrato de trabalho, ele pode ser alterado a qualquer momento. Não existe isso. Tá? Se fosse assim, a empresa nunca conseguiria estabelecer banco de horas. Né? A gente vai se atualizando com o passar do tempo. Perfeito? Então, Perfeito. a validade é daqui para frente, não daqui para trás. Se estabeleceu hoje banco de horas, daqui para frente estamos no banco. Daqui para trás eu pago a hora extra que me é devida. É isso que nós temos que fazer. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Então, a empresa, não é que a empresa mudou do nada. As ideologias mudam, né? As empresas, elas têm um valor que chama-se HHT, Homem Hora Trabalhada. Então, para quem trabalha com administração de passivo trabalhista, que isso pertence aí à categoria do direito do trabalho, né, prevencionista, eu preciso saber quanto é que custa este homem hora trabalhada. Perfeito? Qual o valor da hora desta pessoa? Aí eu preciso saber, fazer conta, é matemática pura, quanto que ela me custa por dia, quanto que ela me custa por semana, quanto que ela me custa por mês. Perfeito? É melhor fazer hora extra ou é melhor contratar um outro funcionário? E colocar essa pessoa e não fazer hora extra. Tem empresa que adota. Aqui na minha empresa, por exemplo, estou falando, né, exemplificando. Uma empresa, por exemplo, vai falar, aqui na minha empresa não se faz hora extra. O horário é o contratual. Perfeito, não há qualquer problemática. Perfeito? Agora, se a empresa costuma fazer hora extra, ela tem que se socorrer desses mecanismos. Né? E aí eu tenho que ver o custo, efetivamente, desta hora extra, para saber se é mais vantajoso eu pagar a hora extra ou se é melhor eu contratar uma outra pessoa. Ou se é melhor, dependendo do tamanho da empresa, abrir um outro turno. Entendeu? Tudo isso é matemático. Né? Isso de acordo aí com a advocacia trabalhista, né? A gente efetivamente faz uma análise financeira disso. O que compensa? Abrir um outro turno, contratar um outro funcionário, estabelecer banco de horas, não fazer hora extra, mudar a logística da empresa, ok? Para que não se faça hora extra. Como eu disse inicialmente na minha fala, 80% das ações na Justiça do Trabalho versam sobre jornada de trabalho. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Tudo bem, senhor Anderson? Obrigado, professor. Deu para estender aí? Ficou claro? Deu sim. Então, tá bom. Tem mais alguém aí que queira me perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Então, vamos dar continuidade aqui. A gente já conversou a respeito disso, né? Acordo de prorrogação de jornada, além de prever a duração normal do trabalho, regra geral, 8 horas diárias e 44 semanais. A CLT prevê a possibilidade de compensação que ocorre quando o empregado trabalha algumas horas a mais em um dia e menos em outro. A gente já leu aí, efetivamente, o artigo 59 da CLT, que diz: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Pós-reforma trabalhista, quando eu falo da reforma trabalhista, eu falo da lei, né, 13.467
de 2017. Perfeito? Opa, errei aqui o ponto. Lei 13.467 de 2017. Ela passou a permitir a compensação de até um mês e não mais intrasemanal, como vinha entendendo a jurisprudência dominante. Por quê? Antigamente, a compensação era apenas e tão somente semanal. Pós-reforma trabalhista, ela possibilitou a compensação dentro de até um mês, ok? Então, antes era apenas, então, somente semanal, agora previsão de até um mês. E o estabelecimento mediante acordo individual tácito escrito. Até então exigia o acordo individual escrito. Então, também abriu-se a possibilidade do acordo tácito, né? Acordo individual tácito. Mas, como eu mencionei para vocês, para a gente que é da área jurídica, né, tudo que é formalizado, tudo efetivamente que é formalizado é muito melhor. A gente não pode ter aí um acordo individual, né, tácito, ok? Porque você vai ter que fazer prova em juízo, vai abrir instrução processual, oitiva de partes e testemunhas. A prova fica muito mais difícil que se você tem um acordo escrito, como era antes, né? Fica muito mais difícil. Perfeito? Então, por que abriu-se isso, o acordo individual tácito, então, com a reforma trabalhista? Para dar mais margem para o empregado provar os seus direitos, né? Para ele não dizer que foi induzido a erro, ok? Então, fica muito melhor se a gente fizer aí um acordo escrito. Vamos lá. Vejam abaixo o dispositivo que regulamenta o estabelecimento de tal modalidade. Artigo 59, parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Esta daqui é a inovação pós-reforma trabalhista. Antes se falava compensação semanal. Agora se fala compensação no mesmo mês, tá? Nessa linha que a gente efetivamente está conversando, ok? Portanto, diferentemente da compensação de jornada por meio de banco de horas, que exige previsão e negociação coletiva anual, ou acordo escrito semestral, que a gente já viu lá no nosso quadradinho, no nosso gráfico, o acordo de prorrogação de jornada pode ser realizado mediante acordo escrito entre empregado ou empregador, até mesmo tácito. O próprio dispositivo legal já fala a respeito disso, né, do tácito aqui, a gente já conversou a respeito dele. Ok? Apesar dessa CLT não ter mencionado o acordo verbal, entende-se que ele também será válido, já que até mesmo o tácito é aceito. É importante notar que o acordo de prorrogação não se confunde como com banco de horas. Coisas totalmente diferentes. A gente já viu aqui, né, que o acordo de prorrogação não tem nada a ver com o acordo com o banco de horas. São coisas totalmente distintas. Né? Como eu disse para vocês anteriormente, esse gráfico aqui, né, ele efetivamente elucida muito bem a diferença da prorrogação da jornada com o banco de horas. A diferença aqui fica bem clara. Perfeito? Então, vamos voltar aqui. Banco de horas, que é onde a gente efetivamente está. Outra possibilidade de compensação da jornada é o banco de horas, na qual a compensação extrapola o período de um mês. Então, já dissemos que extrapolou um mês é banco de horas. Perfeito? Se tivermos jornada extrapolando um mês, banco de horas. O banco de horas atende ao jusvariante do empregador, que exigirá mais labor, hora extras, quando houver maior demanda no mercado, ao revés, quando a produção ficar em ritmo mais lento. A gente já viu que o jusvariante do empregador é o poder diretivo dele, né? Então, o banco de horas atende o poder diretivo do empregador, tá? Então, o empregador é que vai analisar o que é esse poder diretivo que é o jusvariante. É o poder regulamentador, é o poder fiscalizador e é o poder disciplinar.
Então, o banco de horas atende ao jus variante, o poder regulamentador, o poder fiscalizador e o poder disciplinar. Ele atende aí o jus variante, ok? Então, por que ele tem que atender isso? Porque é o empregador, né, que vai dizer quais são as horas, né, quando haja maior demanda aí no mercado e quando efetivamente vai ter um ritmo, né, que pode ser considerado mais lento de produção. Nós agora, né, diante da pandemia, estamos aí num ritmo mais lento, né? Então, o banco de horas agora está efetivamente servindo-se muito bem, né? Está todo mundo andando mais devagar, ok? Não estamos aí numa produção acelerada, tá? Que poderá dispensar o empregado de alguns dias de trabalho para compensar as horas positivas do banco. Tudo isso, olha aqui, dona Rita, que eu mencionei. Tudo isso sem pagamento de horas extras extraordinárias. Perfeito? Então, quando a gente vai para banco de horas, não há que se falar em pagamento, há que se falar em compensação da jornada, em decorrência do poder diretivo do empregador, que ele que vai regulamentar, ele vai fiscalizar e ele vai disciplinar qual é o melhor momento, né? Qual é o melhor momento de efetivamente fazer essa compensação de horas, ok? Ele que efetivamente vai fazer isso. Para a modalidade de banco de horas, a Lei 13.467, que é a própria reforma trabalhista, criou a possibilidade do banco de horas semestral, além do banco de horas anual, que já existia. O banco de horas semestral pode ser estabelecido por meio de acordo individual escrito, até então só podia se falar em banco de horas por meio de negociação coletiva. Então, vejam aí que a reforma trabalhista, perfeito, ela criou aí o banco de horas, a possibilidade do banco de horas ser semestral. Antes, era apenas e tão somente banco de horas anual. Então, é uma inovação com a reforma trabalhista. Perfeito? O banco de horas poder ser semestral, uma periodicidade menor. Lógico, para se adequar aí à melhor realidade da empresa. Perfeito? CLT, artigo 59, parágrafo 5º. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderia ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Perfeito? Então, é essa linha que a gente pode adotar. Aí, meus amigos, é pegar cada empresa para a qual a gente advoga, fazer uma reunião efetivamente com RH, departamento pessoal, os gestores na empresa, perfeito jurídico, fazer uma análise pormenorizada financeira disso e efetivamente ver qual é a melhor medida a ser tomada, ok? Se é semestral, se é anual, se é melhor compensar semanalmente ou compensar mensalmente. Os institutos temos em mão. A grande problemática, e eu já conversei a respeito disso com vocês, né, é que as pessoas não têm a ideologia, ok, como eu disse, né, de ter uma advocacia preventiva. As pessoas têm a ideia de se processar por tudo. Tudo se quer se processar. E o pessoal não nos vê como receita. Ele sempre nos vê como despesa. Então, quando você inicia uma fala, logo já vem a pergunta, doutor, quanto é que você vai me cobrar por isso? Entendeu? E a resposta, nossa, eu acho que deve ser sempre o seguinte, quanto eu vou economizar para você em decorrência da minha contratação? Porque se você se apresentar como despesa, perfeito, ele não vai ver, né, o empresariado não vai ver que a gente efetivamente é receita para ele. E o que interessa para ele é receita. Aí
precisa-se de um advogado que tenha um bom poder de persuasão, que tenha essa análise bem clara para ver se vai compensar semestralmente, anualmente, na semana, no mês, e fazer essa análise aí mais pormenorizada, para que não tenhamos aí qualquer problemática. Tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão por aí? Deixa eu até minimizar aqui, que eu fico pensando se vocês estão por aí mesmo. Alguma dúvida ou não? Eu estou, professor. Eu estou, professor. Tá dando para entender? Tá tudo certo? Tudo tranquilo. Tá claro? Né? Então, nessa linha, meus amigos, é o jurídico aqui sendo autoridade, que eu já conversei com vocês a respeito disso, né? É o jurídico sendo autoridade, é o jurídico implantando da forma que melhor convém a ele. Nós não podemos nos esquecer, porque eu digo o jurídico ser autoridade, não é ser melhor que ninguém é melhor que ninguém, mas para que o nosso trabalho surta efeito. Né? Abaixo da gente tem RH, abaixo de nós tem departamento pessoal, abaixo de nós tem engenheiro do trabalho, abaixo de nós tem médicos do trabalho, abaixo de nós tem contador, e abaixo de nós tem, efetivamente, técnico em segurança do trabalho. Olha quanta gente. Só que eu posso garantir para vocês, nenhum dessas pessoas, né, vão sentar na frente de um juiz de direito que conhece muito aquele tema que está sendo posto em discussão. Então, não vem o pessoal do RH, não vem o pessoal do DP, não vem o pessoal da contabilidade, não vem o pessoal da engenharia do trabalho, não vem o pessoal da medicina do trabalho, não vem os técnicos. 6 profissionais gabaritados. Só que o único que senta na frente de um juiz de direito é o advogado. Aí, nessa linha, se alguém falhar, desde o nascedouro lá da formalização do contrato de trabalho, até no desenrolar, né, até o término dessa relação contratual laborativa. Se alguém falhar, é o trabalho do advogado que efetivamente não vai surtir efeito. Porque você vai sentar numa mesa de audiência, né? E aí efetivamente vai perder uma audiência, a ação do reclamante é julgada procedente, a outra também é julgada procedente. Sabe o que vão dizer? Nossa, esse advogado é ruim pra caramba, perde todas as ações. Pô, mas calma aí, pera, eu perco por quê? Porque a RH não fez efetivamente o termo de compensação de jornada, não implantou o banco de horas, não formalizou isso por escrito, o pessoal de DP não fez efetivamente a gestão correta desse banco de horas, perfeito, não colocou com transparência, esta é a palavra-chave. Tudo que a gente faz na vida com transparência fica muito bom. Tem que ser transparente nas nossas relações, seja ela qual for, ó, é isso, transparência. Para não surtir dúvida, ok? Você evita demanda trabalhista. Agora, as pessoas não são muito aculturadas, ok? Haja vista que quem chega aí ao nível superior onde a gente chegou, tá, sentar no banco acadêmico, 3% da população, o restante não chega nisso. 3% da população, é um nível baixíssimo. As pessoas não são aculturadas. Na justiça do trabalho, né, no direito do trabalho, não é incomum você pegar pessoas que não sabem assinar o seu próprio nome. Nós temos muitas pessoas analfabetas. Então, a pessoa não tem esclarecimento. A gente tem que ser transparente, tem que explicar para ela. Perfeito? Então, fora isso, o empresariado efetivamente quer nos vê como despesa e não como receita. É a gente que tem que mudar essa ideologia, né? E para que o nosso trabalho, que é o que eu estava mencionando, e que o nosso trabalho surta efeito, essas pessoas que estão abaixo de nós, elas têm que fazer o trabalho correto, senão, logicamente, a ação será julgada procedente. E o reverso disso também é verdadeiro. Se quiser certinho, desde o nascedouro, da formalização do contrato de trabalho, até o término dessa relação laborativa, ok? Com certeza a ação será julgada improcedente. O problema é que as pessoas não fazem o certo. Perfeito? Então, vamos lá. Voltando aqui ao banco de horas. Assim, a cada semestre, esse banco de horas poderia ser renovado diretamente com o empregado, por meio do simples acordo escrito. Já em relação ao banco de horas anual,
por força do disposto do parágrafo 2º do artigo 59, a CLT exige o ajuste mediante negociação coletiva. CLT, artigo 59, parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força do acordo ou convenção coletiva de trabalho o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Aqui a gente fecha tudo, tá? Pode ser compensado, o máximo é 2 horas extras, e efetivamente a gente tem que compensar no melhor momento, tá? Por outro lado... Professor, uma pergunta. Pois não, fala seu nome, por favor. É Viviane. Professor, eu trabalho numa organização que, conforme a empresa, quando tinha um acúmulo de banco de horas, ou a pessoa cumpria, ela tinha um prazo para fazer esse cumprimento de banco de horas, que no caso seriam folgas, ou aquilo tinha que ser pago no salário da pessoa. Quando o senhor fala que mudou a regra, se passar de 1 ano, isso vira receita? O funcionário vai ter direito a receber isso em dinheiro? O exemplo é isso, eu trabalho 6 horas por dia, aí ao invés de fazer 6 horas por dia, eu faço 8. E aí eu tenho que, dentro dessas 8 horas, em algum momento, tirar uma folga para compensar as horas que eu trabalhei a mais, porque eu não vou ser remunerada, ok? Então, eu tenho um prazo para cumprir o meu acúmulo de horas. Se eu passar o acúmulo de horas, isso se reverte em remuneração para mim no Lerite. Exatamente isso. Por isso que existe periodicidade. Ou o acordo, né, ou a compensação é semanal, ou é mensal, ou banco de horas, ou é semestral, ou é anual. Senão, não teria por que estabelecer limite. Isso ficaria em aberto, que seria um contrassenso. Né? Então, tem um período. Entendeu? Não cumpriu o período, aí você tem que pagar tudo que você fez de hora extra que está embutido no banco, né? A título de hora extra para o empregado. Perfeito? É um acordo, é uma formalização de acordo. Já que não pagou, vai ter que pagar agora. Tudo bem? Perfeito. Tá, tranquilo. Então, tá bom. Continuando aqui, ó. Por outro lado, o banco de horas anual é um dos assuntos em que o negociado poderá prevalecer sobre o legislado. Portanto, em relação ao banco de horas anual, poderiam ser estabelecidas outras regras, ainda que desvantajosas ao trabalhador. Segue abaixo um resumo dessas modalidades de acordo com a reforma trabalhista. Aqui, eu acho que eu fecho tudo que a gente conversou, né? Vou até aumentar. Fica melhor? Aumentando um pouco mais para vocês. Eita. Cadê o negócio? Está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Aí ele não vai. Cadê o meu quadro? Então, aqui. Aqui, com esse quadro, eu acho que eu fecho a nossa aula de compensação de jornada e também fica bem claro, tá? Então, vamos lá. Compensação de jornada. Mensal. Deve ser ajustada mediante acordo individual, que pode ser na modalidade escrita ou tácita, né? Então, compensação de jornada mensal pode ser ajustada mediante acordo individual, que pode ser na modalidade escrito ou tácito. O banco de horas, semestral ou anual, que é o que a gente vem conversando, ok? Sendo que após reforma trabalhista, permitiu-se o acordo, né, o banco de horas semestral. O semestral via acordo individual escrito, prevalece aqui o negociado sobre o legislado, a reforma trabalhista bate muito forte nesse ponto, né, de negociado sobre legislado, ok? Então, vamos sentar efetivamente com os trabalhadores e ver como é que se dará este banco de horas, já que é um acordo que nós estamos fazendo. E anualmente, e exige-se aí a negociação
coletiva, ok? Ou seja, a participação nos sindicatos de classe representativos. Então, compensação de jornada mensal, ajustada mediante acordo individual, que pode ser na modalidade escrito ou tácito, banco de horas semestral ou anual, semestral via acordo individual escrito, tá? Prevalecendo sempre o negociado sobre o legislado, e o anual mediante, é obrigatório, tá? A negociação de coletivo. Então, qual a diferença do semestral para o anual? Que o semestral é mediante acordo individual e o anual exige aí a negociação coletiva de classe das categorias profissionais. Tudo bem, meus amigos? Professor, eu não Olá. entendi. Uma de cada vez, por favor. Fala seu nome. Fala, Rita. A Rita. Professor, eu não entendi. Esse negociato prevalece sobre o legislado. Essa palavra legislado quer dizer que é sobre as regras que nós temos na CLT? Sim. As normas da CLT? Legislação, é a norma, entendeu? Legislado é a norma. Exatamente. Então, mesmo que a norma disponha uma situação, ok, a gente pode negociar ela. Então, hoje em dia, com a reforma trabalhista, nós podemos negociar qualquer cláusula do contrato de trabalho, desde que respeitado dois requisitos que a gente já viu nas aulas passadas: mútuo consentimento e desde que não acarrete prejuízo ao empregado. Então, na verdade, a reforma trabalhista, a grande cerne, né, da reforma trabalhista é prevalecer negociado sobre legislado. Então, muito embora nós tenhamos toda a normativa da CLT, eu posso negociar com o empregado. O banco de horas é uma delas. Como é que eu vou compensar essa jornada? Porque tem muita gente que efetivamente não pode fazer hora extra. Imaginem uma seguinte situação: uma pessoa que faz faculdade à noite. Só trabalha das 8 às 6 da tarde e a empresa quer que ela efetivamente faça hora extra. Que ela prorrogue 2 horas extras a mais. Ela não vai conseguir prorrogar. Como é que ela vai efetivamente estudar? Então, por isso que diz, né? A gente já viu lá o contrato de trabalho. Mútuo consentimento e diz que não acarrete prejuízo para o empregado. O empregado pode se negar a fazer. Tem gente que quer fazer hora extra e tem gente que não quer fazer hora extra. Pô, eu não quero fazer hora extra porque se eu fizer eu não consigo estudar. Eu tenho que sair com antecedência. Eu tenho que sair 6 horas do trabalho para começar a minha aula às 7. A aula na faculdade começa às 7 da noite. Se ele vai até às 6 da tarde, ele tem que sair voando e ir para a faculdade. Então, eu não tenho interesse em fazer hora extra. Porque se eu fizer 2 horas extras a mais, eu não consigo estudar. E eu pretendo estudar. Eu quero uma outra coisa para mim. Perfeito? Então, prevalece o negociado sobre o legislado. Então, eu vou conversar com o empregado a respeito disso. E não vou impor, né? A imposição fica difícil. Perfeito? Tudo bem, Rita? Tudo bem, professor. Tudo bem, obrigado, entendi. Quem ia me perguntar? Fala o nome para mim, por favor. Bom dia, professora. É a Cristina. Fala, Cristina. Só uma dúvida. No banco de horas, o negociado prevalece sobre o legislado, independente de ser semestral ou anual? Independentemente. Na verdade, qualquer norma trabalhista prevalece o negociado sobre o legislado. Qualquer norma. Perfeito? Por isso que quando eu dei a minha aula de contrato de trabalho, eu falei de ser de extrema importância, ok? Ser efetivamente de extrema importância, se fazer um bom contrato de trabalho, em decorrência aí do negociado prevalecendo sobre o legislado. Então, é de extrema relevância que se faça aí, efetivamente, um bom contrato de trabalho para não dar dúvida, né, no desenvolver desse trabalho. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, professor. Mais alguma dúvida? Falem comigo.
É por isso, beleza. professor, que quando você vai entregar o currículo numa firma, o interessante é saber qual o perfil da empresa, como que ela trabalha, para não Com ter nem algum resquício de dúvida. Com certeza. A gente tem que verificar, e o reverso também é verdadeiro, a empresa verificar o perfil do empregado, se a empresa faz muita hora extra, ok? E o empregado, por exemplo, como eu mencionei, vou dar sempre esse exemplo, estuda à noite. Ele não tem interesse em fazer hora extra. Não tem interesse. Não, eu não quero fazer hora extra, eu tenho outro compromisso, eu faço um curso, eu vou buscar meu filho na escola, não faltam motivos. Então, tanto para o empregado saber o perfil da empresa, quanto a empresa saber também o perfil do empregado, né? Eu, por exemplo, no meu escritório de advocacia aqui, quando eu contrato pessoas, uma pergunta que eu sempre faço é se tem disponibilidade para viagens. Por exemplo, advocacia trabalhista, a maioria das empresas tem matriz e filiais. Eu, quando vou fazer uma audiência fora do estado de São Paulo, eu gosto de chegar um dia antes, o dia da audiência, e voltar um dia depois para não ficar na loucura. Então, você está falando de 3 dias aí. Tem gente que é casado que o marido ou a esposa não aceita que fique 3 dias fora, que durma fora. Não aceita. Então, quando eu vou formalizar o meu contrato de trabalho, eu já tenho que perguntar, você tem disponibilidade para viagem? Tá? Porque você vai fazer uma audiência em Minas Gerais, por exemplo. Você tem que chegar um dia antes, descansar, né, se alimentar, perguntar para outro colega que trabalha naquela localidade como é que é o pensamento do juiz a respeito de determinado assunto. Perfeito? Eu preciso desta informação. Então, você tem que chegar um dia antes. O dia da audiência para fazer a própria audiência, só que a audiência marca 2 horas da tarde e vai terminar às 6. Mas muitas das vezes não é regra, né? Porque às vezes a pessoa, na hora que está querendo trabalhar, aceita tudo. Porque tá precisando do emprego. Fala um exemplo. Eu não falto, eu faço hora extra, eu não entrego atestado, eu não chego atrasado. E passa um período, um exemplo, passa os 3 meses de experiência, que é os 90 dias. Aí você já começa a conhecer o perfil do funcionário. O Mas aí funcionário é aquele que já faz motim. A palavra que eu utilizei minutos atrás foi transparência. Quando as coisas não são transparentes, e se a pessoa efetivamente vem com essa ideologia, aí em pouco tempo a máscara cai, sim, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser transparente, seja pelo lado do empregado, seja pelo lado do empregador. Não havendo isso, aí teremos com certeza problemas. Aí só existe um caminho, meu amigo. Justiça do trabalho, ação, processo trabalhista e vamos pôr na frente do juiz e vamos discutir. Que tá ruim para ambos? Ok? Ok. Átila, você ia me perguntar alguma coisa? Não, professor. Beleza, obrigado. Já respondeu. Obrigado. Então tá, o Átila tá muito quietinho hoje. Tá muito estranho, Átila. Tá sinistro, hein? Tá muito quieto. Cansado desse negócio de ficar em casa, professor. Tem problema, Átila. Quer ir em outro lugar? Quer passear lá no AMB? Quer passear lá no Pacaembu? Não, eu prefiro ficar cansado aqui mesmo, professor. Meus amigos, alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou encerrar por aqui, pode ser? Falem comigo. Beleza. Então Tá tranquilo. Perfeito. Então tá bom. Meus amigos, vou fazer o seguinte. Voltamos que horas? Vai dar continuidade na outra parte. Não, a gente vai fazer o seguinte, eu vou tomar uma água que eu fiquei com a goela seca e daqui a pouquinho a gente volta daqui uns 20 minutinhos, pode ser? Tá bom. Tá ótimo. Ok. Ok. Então tá bom. Falem entre